no Senhor e no Salvador Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós das mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, inspirai nossas ações e nos ajudai a realizá-las, para que nós comecem e para que nós termine tudo aquilo que fizemos, porque isso nosso Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe e que possamos ser renovados pela paz que há em Cristo Jesus. Eu estou aqui numa série de mensagens onde eu estou falando da consagração e da verdade. E nós estamos tentando falar sobre o que é estar debaixo do pecado. O que é estar debaixo do pecado. E nós estamos numa... Paulo aqui, ele está dando uma verdade, uma palavra acerca do que é o pecado e como ele se estabelece. Paulo aqui está conversando com um judeu sobre a lei da circuncisão e sobre o que o judeu achava sobre os cristãos, que para eles eram gentios, e de fato. E aqui nós temos umas 4 questões, e a terceira questão que eles discutem é que se aqueles que fazem mal ajudam a promover a justiça divina. Então, o que ele está tentando estabelecer é que nós não vamos pecar além da conta para que a justiça, para que a graça de Deus superabunde. Porque a acusação dos judeus olhando para os cristãos e olhando para o discurso de Paulo é justamente essa. Que ele estava dizendo, o judeu dizia para Paulo: isso que tu está ensinando é muito perigoso, porque o cristão, ele acha que ele pode pecar à vontade e não vai ter consequência. E aí Paulo, no versículo 2 de Romanos 6, ele diz que nós não pecaremos, mas que a graça é o poder capacitador para nos ajudar contra o pecado. E aqui eu quero dar algumas aplicações práticas acerca deste texto, para que nós possamos analisar corretamente, dando sequência. Mas antes disso, deixa eu só pegar minha colinha aqui para
para fazer a leitura da lei. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Segundo: não farás para ti imagem de escultura. Terceiro: deixa eu saber aqui, peraí. Perdão. Vamos à leitura da lei, porque eu quero terminar isso rápido para começar a nossa exposição. Continuar, né? Primeiro: não terás outros deuses diante de mim. Segundo: não faças imagem de escultura. Terceiro: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto: lembra do dia de sábado para o santificar. Quinto: honre teu pai e tua mãe. Sexto: não matarás. Sétimo: não adulterarás. Oitavo: não roubarás. Nono: não darás falso testemunho. Décimo: não cobiçarás. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nos abençoe, que nós possamos guardar a tua lei e ser dignos, Senhor, de ser chamados teus filhos. Senhor, nos perdoe de nossos pecados, todos aqueles que irão contra a tua lei. Em nome de Deus, em nome de Cristo. Amém. Respondendo a pergunta da Natália, sim, eu anotei meu testemunho no meu canal, pode ir lá dar uma olhada. Eu não andava, mas por um milagre eu andei, então vai lá e dá uma olhada. Aqui eu não vou falar muito sobre isso. Para quem tem tanta sabedoria que nem você também. Eu não entendi. Bom, mas vamos deixar os haters falar. Então, nessa verdade, nós estamos caminhando. Nós vimos aqui que o discurso de Paulo era que a graça não é para trazer uma paz ou aumentar o pecado. Não, a graça é para que nós pudéssemos amar o Senhor, certo? E que a graça é um poder capacitador que te ajuda a vencer o pecado. E aqui nós podemos aprender muitas lições acerca deste assunto. Qual é o assunto? O assunto é o meu pecado e a glória de Deus. Este é o assunto que nós estamos tratando.
E a raça, ela é um poder santificante, que ela nos ajuda a vencer o pecado. E eu quero dizer que vamos fazer algumas considerações aqui. Em primeiro lugar, há uma inclinação do coração humano de se revoltar contra Deus e questionar o seu julgamento. Esta é a primeira coisa. Vimos 3 desses questionamentos durante o texto. Paulo havia dito que a salvação é pela fé, pela graça. E por 3 vezes ele responde às objeções dos seus oponentes imaginários, porém prováveis. Cada um deles, cada qual com um argumento diferente e mais complicado. O coração do homem tem a triste tendência, é tendencioso de não se sujeitar aos oráculos de Deus. O coração do homem não tem sujeição a Deus. No coração natural existe uma inclinação diabólica para o mal. E este coração, ele está totalmente voltado para o mal. Nós somos inimigos de Deus? Totalmente não. Nós vamos ver isso mais a seguir. Mas nós somos inimigos de Deus desde o nascimento, desde a concepção no ventre materno. Nós somos inimigos de Deus e somente pela graça dele que somos capazes de vencer esta inclinação que é hostil, que é uma natureza hostil a Deus. É uma natureza que se revolta contra o Criador. Se o Senhor não tiver a verdade, irmãos, é que se o Senhor não tivesse misericórdia de nós nós sendo carnal, rebelde, corrupto, nós não se levantaríamos, nós não teríamos a presença de Deus. E como vimos nos questionamentos imaginários na carta paulina, as pessoas hoje em dia são capazes de forjar argumentos e silogismos apenas para justificarem seus atos pecaminosos. Nós vivemos num tempo em que as pessoas são capazes de apontar o dedo para o outro para esconder o seu pecado. Além disso, nós vimos que os judeus
deram privilégios da parte de Deus, receberam muitos privilégios da parte de Deus, mas eles mesmos não, mas eles se perderam por causa da incredulidade do coração e por causa que eles rejeitaram o Messias, nosso Senhor Jesus Cristo. E a incredulidade do povo escolhido de Deus no Antigo Testamento não resulta em infidelidade da parte de Deus. Eu vou repetir: a incredulidade dos homens, dos judeus e de todos os homens, a incredulidade dos homens não resulta na infidelidade de Deus, ou seja, Deus é fiel mesmo quando nós somos incrédulos, mesmo quando somos levados à mão. Ele simplesmente mostra, através do seu caráter, que todos somos pecadores corrompidos em comparação com Deus, que é justo e verdadeiro, santo e bom. Ou seja, o nosso coração é inclinado para as coisas ruins. O nosso coração, como certa vez o escritor e imperador Paul Washer, ele fez uma declaração extraordinária. Ele disse, ele tratava de uma fase de efeito, obviamente, mas nem por isso foi menos importante. Ele estava falando para um auditório e ele disse o seguinte: sabem qual é a pior notícia que eu posso dar a vocês nessa noite? Deus é bom. E vocês sabem por que esta verdade é má? Porque eu sou mau e vivo num universo controlado por um Deus justo e bom. E como eu sendo mau, eu vou amar esse Deus bom e justo. Mas por que Deus ser bom seria de fato uma má notícia? Porque eu odeio esse Deus. Não digo isso em palavras, mas em atos, quando eu me rebelo contra Deus, eu estou dizendo que eu odeio. E porque eu sou inimigo dele, porque não quero fazer o que ele quer. E quero fazer o que me dá na telha. É isso que nós fazemos, é isso que nós dizemos quando nós pecamos, que nós não gostamos de Deus. Nós dizemos que não queremos que esse Deus nos ensine a ser bonzinho, pois eu não quero ser bom. A verdade é essa. A verdade nua é: os homens não querem ser bons. E
somos uma raça corrompida no universo criado, guiado e controlado por um Deus justo e bom. Nós não temos outra coisa que nós não temos como medir a justiça de Deus pela nossa justiça, porque a justiça de Deus ou melhor, a nossa justiça é injustiça para Deus. Deus é verdadeiramente justo. Outra coisa que nós aprendemos desse ensino de Paulo é que Deus haverá de julgar o mundo um dia, trazendo juízo sobre toda obra humana praticada sobre a face da terra. E ele trará ira sobre os incrédulos, sejam judeus, quer sejam gentios. Ao fazer isso, Deus, quando derramar sua ira, Deus está, mesmo assim, sendo justo e bom. Porque a bondade de Deus não pode roubar essa justiça. E a bondade injusta não é bondade. A bondade injusta é fraqueza. Então, por isso que mesmo quando Deus trazer juízo, ele está sendo bom, porque ele está sendo justo. Então, por isso que nós, enquanto cristãos, devemos rejeitar toda e qualquer desculpa do nosso coração para ir na nossa mente que nos incentive, que justifique ou que minimize o pecado. Devemos nos livrar de qualquer tentativa do nosso coração de enganoso de abrigar o pecado, porque nós muitas vezes abrigamos o pecado como um bichinho de pelúcia, um animal de estimação. Não, nós devemos rejeitar o pecado e sabendo que Deus conhece todos os nossos esses silogismos. Aos que tiverem de dificuldade em entender isso, compreendam e acompanhem o raciocínio de Paulo. Paulo estava dizendo, lá em Romanos 7, que isso que é um desafio para todos nós. Nós sabemos, quem sabe que não está na hora de você gastar mais tempo lendo a palavra, estudando, analisando, entendendo, compreendendo os oráculos de Deus, como diz Paulo. Como você entenderá os oráculos de Deus? Como você compreenderá os mistérios da fé se você não estuda? Se você não gasta um tempo de oração? O cristianismo, ele não é
apenas um estilo de vida e de um conjunto de doutrinas e de regras que cada pessoa precisa compreender. Que ele é um conjunto de doutrinas e de verdades que cada pessoa precisa compreender, que e receber no seu coração e na sua mente. Isto é o cristianismo. O cristianismo é o estilo de vida que o nosso Senhor nos deixou. Então nós não devemos desanimar. Quando você não tiver vontade de ler as Escrituras, ore, peça a iluminação do Espírito Santo. Busque a verdade revelada. Hoje, o nível do conhecimento das Escrituras, mesmo com todas os meios digitais, mesmo com tudo aquilo que nós temos, todos os recursos disponíveis, hoje o estudo bíblico no meio dos evangélicos é muito baixo. Isso é uma tristeza. Aqueles que têm dificuldade com o conceito da justiça de Deus e fazem as seguintes perguntas: como é que Deus pode condenar a humanidade se mal entrou no mundo por um decreto dele? Como pode condenar aquilo que ele mesmo autorizou? A resposta para essas pessoas é que a própria Bíblia, a mesma Bíblia, diz que Deus é soberano e Senhor absoluto de todos e de todas as coisas. É a mesma Bíblia que diz que nós acabamos de ler. É a mesma Bíblia que diz que cada pessoa é responsável por sua rebelião e que Deus é perfeitamente justo em julgar todos aqueles que cometerem pecado. E Deus é justo em não somente julgar, mas em condenar. Porque Deus não está sendo injusto. Deus não é leviano. Só que o nosso pecado é uma rebelião contra Deus. Por isso que ele julgará. Por tudo isso, nós temos que ter uma atitude diante da palavra de Deus. Nos curvarmos diante desse Deus, reconhecer os nossos pecados, confessar os nossos pecados e dizer, reconfessar a nossa iniquidade e dizer ao Senhor: Senhor, Tu és bom, justo e verdadeiro, e eu sou mau, rebelde e teimoso. Tenha misericórdia de mim. Teu Filho Jesus Cristo, na cruz do Calvário, derramou seu sangue precioso para me purificar. Eu quero ter a minha vida mudada, eu quero ter a minha vida transformada. Quero que o meu coração e a minha mente se sujeitem
até o Senhor e quero me curvar diante de ti e viver para a tua voz. É esta posição que um cristão bíblico deve ter. Entender que é falho e pecador e que Deus é justo e bom. E mesmo que Deus seja justo, Ele ainda continuará sendo bom. Graças a Deus, hoje temos essa oportunidade de ver o Evangelho sendo pregado. Oportunidade que, aliás, foi dada por Deus. E nós, hoje, queremos te convidar a pensar sobre isso, a meditar sobre as verdades de Deus. Só nós de uma coisa, né? Mesmo que nós teremos dúvidas do que acontece na nossa vida, mesmo que nós não entendamos. Eu tenho as minhas fraquezas, irmão. Mas mesmo assim, mesmo que nós não entendamos, mesmo que não compreendamos o porquê as coisas acontecem, uma coisa nós podemos ter certeza: Deus é justo e bom. Deus é justo e o homem é mentiroso. O homem que é corrompido não é Deus. O homem que se desviou da verdade não foi Deus. O homem que deu instintos pecaminosos não foi Deus. Então, por isso, só há uma saída para o ser humano: se humilhar diante de Deus, pedir perdão pelos seus pecados e receber pela fé a dádiva de Jesus Cristo, que como Redentor e que Deus dá abundantemente a todo aquele que se humilha diante dele. É isto que a palavra do Senhor nos diz. Mas tem uma outra coisa que eu quero falar com vocês. Seguindo no nosso estudo, nós vamos agora falar de Romanos 3, 9 ao 20, que Paulo continua o seu estudo e ele fala que todos estamos debaixo do pecado. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando Paulo ele diz que não existe, que todos estamos debaixo do pecado, é porque ele manifestou isto. Então, antes de nós dar sequência ao Romanos 6, deixa eu dizer uma coisa. No livro de João ele diz assim: se dizemos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Qual é o contexto? Porque texto fora de contexto é pretexto para heresia.
qual é o contexto disso? João aqui está começando a sua primeira carta e ele está falando sobre o que é o pecado e como o pecado está no coração do homem. E ele sequencia, ele ensina o que Paulo também ensinou em Romanos 3, que acabamos de ler. E ele diz que aquele que diz que não é pecador já pecou, porque a mentira é um pecado. E o salmista, e aqui nós vemos Davi ele dizendo que o ímpio, o ateu, aquele que é nécio no seu coração, ou seja, aqui Davi diz que o nécio é um tolo, é alguém que não tem sabedoria espiritual. E ele disse que este homem é aquele que diz que não existe Deus e que as obras destes têm se corrompido e fazem abomináveis as suas obras, porque não há ninguém que faça bem. Aquela linguagem de Davi é a mesma linguagem de Paulo. Em Romanos capítulo 7, por exemplo, que é o texto que é a sequência do nosso estudo, o apóstolo Paulo ele vai dizer que não tem ninguém que faça o bem. Eu quero apenas ler com você rapidamente. Sim, Deus ele existe, ele é tão real quanto eu e você. Pega essa Bíblia em Romanos capítulo 7. Diz assim, ó. Romanos capítulo 7, versículo 15. Porque faço o que não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que odeio, isso eu faço. E se faço o que não quero, sinto qual é que é bom. Ou seja, Paulo está dizendo que nós não fazemos o que é reto e que nós não conseguimos fazer o que é reto mesmo quando temos vontade. E o salmista, né, Davi, ele concorda com isso que Paulo escreveu. Aliás, Paulo concorda com o salmista porque o salmista escreveu de novo, primeiramente. E no Salmo 14 é dito isso, que não há ninguém que faça bem, nem sequer. E nós já falamos sobre isso. E hoje eu quero falar sobre se todos somos pecadores, então os membros da Igreja de Cristo precisam de arrependimento, precisam de perdão, precisam de remissão, né? Os membros da igreja são pecadores. Assim como Davi,
pecou, muitos pecaram, as revelações modernas estão aí. E nós estamos debaixo do pecado, e a demonstração tem uma... Nem os profetas, se eu queria falar sobre isso, nem os profetas são perfeitos. Por exemplo, quando Joseph Smith estava, nós vou dar um exemplo aqui, né, entre muitos, estava fazendo o templo, ele desobedeceu a Deus. E aquele jovem também necessitava de arrependimento. Aquele que havia sido, né, que os mormons acreditam, né, que ele foi um profeta, eu também creio, mas isso é um assunto para outra discussão. Mas enfim, o que eu quero dizer é que todos os profetas também pecaram, porque isso é inerente à corrupção do homem. E aqui existe uma demonstração que o Senhor faz a Joseph Smith acerca do seu pecado. Em Joseph Smith, história diz, né, que a história dele, ele diz assim, tome isso como, não como uma normativa, mas como um fato histórico. Ele diz assim, ao fazer essa confissão, ninguém deve me culpado de quaisquer pecados grandes e malignos. Jamais existiu em minha natureza disposição para tal, mas fui culpado de leviandades e às vezes andava em companhias joviais, etc., e não conduzia com a conduta que deve ser mantida por uma pessoa que foi chamada por Deus como eu. Ou seja, mesmo os grandes apologistas, os grandes pecadores, mesmo eles, e aqui a gente está falando de um líder de seita, mas alguém que vive o evangelho genuíno, mesmo eles pecam. E existe uma demonstração do Senhor para isso. Aqueles que, inimigos de Deus, que procuram deturpar as palavras dos profetas, mas esses são reconhecem como uma confissão simples e honesta de alguém que errou e se arrependeu. Isto veio por causa do pecado. Então, nós vemos, não somente na história da igreja genuína, das seitas, enfim, nós vemos homens pecadores, porque todos estão destituídos da glória de Deus, a menos que cedam
ao influxo do Santo Espírito e despojam-se do homem natural, como está lá em Moisés, permaneceram dessa forma. A demonstração do Senhor continua quando ele diz assim: pois embora tenha em mim um homem tenha muitas revelações e tenha poder de realizar muitas obras grandiosas, contudo, se ele se vangloriar da sua própria força e ignorar os conselhos de Deus e seguir os ditames de sua própria vontade e de seus desejos carnais, cairá e trará sobre si a vingança de um Deus justo. Mesmo os maiores pecadores também pecam. E a demonstração dele continua. E nós vemos aqui que é um caso de alguém que pecou, de alguém que se desviou da rota. Só que ele corrigiu seu erro e nos escritos do seu benfeitor e amigo Martin Ehrlich foi dado novamente poder para ele. Foi dado a ele novos encargos dentro do seu cargo. Por quê? Porque ele se arrependeu. Como dizem Doutrina e Convênio, seção 3, lembra, porém, de que Deus é justo, é misericordioso, portanto, arrependa-te do que fizeste contrário ao mandamento que eu te dei, e és ainda escolhido e és chamado outra vez. A não ser que faças isso, será abandonado e tornar-te-ás como outros homens e não terás mais o dom. Então, mesmo os grandes homens, eles pecam. E não há um justo, nenhum sequer, como diz Paulo. O castigo de Joseph foi o mesmo castigo em questão proporcional que Deus deu a Moisés. Moisés trabalhou uma vida toda para tirar o povo do Egito. E quando ele chegou às margens da terra prometida, ele não pôde entrar. Por quê? Porque ele não honrou o Senhor. Quando o Senhor disse para ele: fale com a rocha quando ele compartilha a água. E por causa que ele estava, aquele povo murmurava contra ele, contra Deus, ele já estava farto. Ele, em vez de falar com a rocha, ele bateu. E o Senhor disse que ele o desenrolou na frente dos filhos de Israel. Aí, na nossa mente canal, a gente pode pensar assim: mas ninguém viu. Ninguém sabia que o Senhor tinha mandado ele falar com a rocha. Mas Deus e ele sabiam.
E por isso Moisés foi impedido de entrar na terra prometida. Da mesma forma que outros líderes foram impedidos porque desonraram ao Senhor. O último tópico dessa noite é que os pecados são geralmente cometidos pelos santos. Eles visitam líderes de missões, alas, né, que seriam congregações, estacas, né, que seriam dioceses e tudo. E se vê muita coisa. Nós vê a afeição natural pelos filhos que são perdidos, veem filhos rejeitando pais, e todos eles, enquanto espalham-se boatos, eu vou ler aqui o último tópico. Não é muito grande, mas aqui eu vou ler, tá? Tem um grande prazer em... Isso aqui é um resumo é um texto do livro Milagre do Perdão do Presidente Kim. E ele diz assim, ó: tenho um grande prazer de frequentar e visitar os líderes das nossas missões, alas e estacas de Sião. Aprecio um favor perante e procurando viver os mandamentos do Senhor. Porém, também encontro pais que perderam a afeição natural por seus filhos, enquanto filhos que rejeitam os pais e esquivam-se da responsabilidade de ampará-los na velhice, enquanto maridos que abandonam suas esposas e filhos e que usam praticamente todo o pretexto para justificar tal atitude, enquanto esposos que são exigentes, indignas, briguentas, que nunca procuram colaborar e quase só preocupam com as coisas do mundo, provocando assim o marido a ter relações similares. Enquanto marido e esposa vivendo sob o mesmo teto, que são egoístas, irredutíveis, irreconciliáveis e com suas divergências endureceram seu coração e envenenaram sua mente e a mente de seus filhos. Enquanto aqueles que espalham boatos e prestam falsos testemunhas contra o seu próximo. Enquanto irmãos que arrastam aos outros aos tribunais por motivos menos importantes e que poderiam ser resolvidos entre eles mesmos sem recorrer aos meios legais, enquanto irmãos e irmãs de sangue
que lutam por causa de heranças e levam um ao outro ao tribunais da terra, trazendo público os mais íntimos e pessoais segredos familiares, nada respeitando, demonstrando pouquíssima consideração mútua, preocupando-se apenas com os ganhos financeiros que poderão adquirir por meio de uma atitude egoísta. É disso que Paulo está falando quando ele diz que estamos todos debaixo do pecado. E nós veremos isso aqui na próxima aula. A palavra do Senhor tem sido negada. Eu quero contar uma experiência que ele contou rapidamente. Ele diz assim: numa cidade do Oeste, vi uma família inteira dividir-se. Metade dos irmãos e irmãs de um lado e metade do outro. Na mais triste das animosidades. Durante os serviços fúnebres, metade deles sentavam-se no lado da passagem, metade do outro lado. Um lado não falava com o outro. A propriedade envolvia apenas alguns milhares de dólares. E, entretanto, transformou irmãos e irmãs de sangue em inimigos declarados. Olha o que a cobiça, a miséria, a sede por querer mais tem feito. Outra coisa que ele disse aqui: tenho visto pessoas nas alas e ramos. Ele é mormon, tá? Então é por isso que ele fala nesse linguajar. Mas também como uma congregação. Ele disse: tenho visto pessoas que impugnam as ações das autoridades uma da outra, condenando-as por afrontá-los com coisas ditas ou pensadas, ou que se imaginou que alguém disse ou pensou. Tenho visto ramos totalmente destruídos por pessoas que dizem coisas rudes umas das outras e que trouxeram às reuniões o espírito de Lúcifer. O espírito de Lúcifer, em vez do espírito de Cristo. Existem aqueles que não aceitam a responsabilidade, não têm tempo para o serviço da igreja, mas constantemente criticam os que o fazem. Há os que são culpados e mundanos, e os que trabalham apenas com os lábios, aqueles que hipocriticam fazendo exigências, mas eles mesmos não as vivem. Aqueles que são intolerantes e cheios de preconceitos, e aqueles que são grosseiros para com sua família.
É disso que Paulo disse que todos estão debaixo da ira de Deus, da maldição de Deus. E na aula que vem nós vamos pro verso 9 e nós falaremos sobre o que Paulo falou sobre ser corrompido pelo pecado, pelas trevas do pecado. Eu sigo na aula que vem, mas por tudo isso eu quero dizer a vocês acreditam que Deus não é justo em condenar? Deus é justo, santo e verdadeiro. Certo? Vamos continuar na aula que vem, que eu não consigo mais. Certo? Que Deus abençoe todos. Fiquem na paz. Vamos terminar com uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, inspira nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, para que nós termine, para que nosso comece e nós termine tudo aquilo que fizemos por Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem na paz. Opa, peraí. Fiquem na paz e na aula que vem nós retornamos. Tá bem? Hoje nós terminamos aqui o Romanos, primeira parte do Romanos 6, e na aula que vem vamos continuar aqui em Romanos 6, tá bem? Que Deus abençoe todos. Amém. Até amanhã. Fiquem na paz. Que Deus abençoe todos.